Nesta aula, vamos continuar as limitações constitucionais ao poder de tributar e vamos olhar um princípio muito importante, que é o princípio da vedação de instituição de isenções, ou seja, a União não pode instituir, conceder isenções de tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de acordo com o artigo 151, inciso 3º da Constituição, que vamos estudá-lo agora, vamos olhar agora, mas temos que comentar vários detalhes importantes aqui, muitos detalhes importantes. Então vamos lá, vamos para o nosso artigo 151, inciso 3º da Constituição Federal. Princípio da não concessão de isenção. É vedado à União instituir isenções de tributos de competência dos estados, do DF e dos municípios. É uma vedação constitucional, no entanto, o Borbinha está ali lembrando que nós temos que lembrar das isenções heterônomas ou heterotópicas, também conhecidas como isenções heterônomas ou heterotópicas. Ora, minha gente, o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, sobre o qual ainda vamos comentar, determina que qualquer benefício fiscal, não só isenção, anistia, remissão, redução de base de cálculo, crédito presumido, todos esses benefícios fiscais só podem ser concedidos por lei específica, federal, estadual ou municipal. Ou seja, se o tributo é federal, lei federal, se o tributo é estadual, lei estadual, se o tributo é municipal, lei municipal. Então, se a Constituição atribuiu a competência tributária a determinado ente da federação, somente este ente da federação poderá legislar plenamente sobre aquele tributo, concedendo benefícios fiscais, inclusive isenção. Nós já vimos isso no artigo 6º do Código Tributário Nacional. A atribuição da competência tributária compreende a competência legislativa plena. Só pode legislar plenamente sobre o tributo aquela pessoa jurídica competente para instituí-lo. Mas tem, infelizmente, tem exceções. Essas chamadas isenções heterônomas, heterotópicas. Por que foi colocado esse dispositivo, o 151, inciso 3º? Porque na Constituição passada havia uma possibilidade de que a União concedesse isenção para tributos dos estados, distritos e municípios. Nem vou falar sobre por qual motivo, para não confundi-los. Não há mais nessa Constituição, mas por isso foi colocado o artigo 151, inciso 3º. Mas o que são as isenções heterônomas ou heterotópicas? As isenções heterônomas são situações nas quais a União, mediante lei complementar, poderá excluir, dar isenção do ICMS e do ISS, em ambos os casos, na exportação de mercadorias ou serviços para o exterior. Então, vamos conhecer esse dispositivo da Constituição Federal, os dois dispositivos, lembrar desses dois dispositivos para a gente reforçar bem esse conceito. Vamos lá. Isenções heterônomas ou heterotópicas. A primeira está no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha E. Nós temos aqui o inciso 12, a linha E do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal. E a outra é a do ISS, no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Primeiro, ICMS, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha E. Muito bem. São as chamadas isenções heterônomas. Então, minha gente, qual a característica que as liga? As características. Ambas só podem ser concedidas por lei complementar federal e ambas dizem respeito à exportação para o exterior de mercadorias ou serviços.
Na verdade, o legislador já exerceu essas duas competências. A Lei Complementar 87 de 96 excluiu da incidência do ICMS qualquer mercadoria ou serviço enviado para o exterior, e a Lei Complementar 116 de 2003 excluiu também da incidência do ISS qualquer exportação de serviço para o exterior. Então, minha gente, estas são as chamadas isenções heterônomas ou heterotópicas, muito importantes em nível de estudo do direito tributário. Mais um detalhezinho para a gente completar bem essa informação. No caso específico do ICMS, houve uma alteração do texto constitucional com a emenda constitucional 42, excluindo do ICMS qualquer mercadoria ou serviço que vá para o exterior, com a nova redação dada pela emenda constitucional 42, já não tão nova assim, do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, que é uma imunidade com relação ao ICMS de exportação de mercadorias ou serviços para o exterior. Por que eu estou chamando isso? Atenção para esse fato. Porque hoje não tem mais sentido, embora esteja aí no texto da Constituição, não há mais possibilidade da Lei Complementar Federal excluir da incidência do ICMS mercadorias e serviços para o exterior, porque o próprio texto constitucional já o faz com a redação dada pela emenda constitucional 42 ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição. Mas até a data da emenda constitucional 42 não era imunidade, como é hoje, que é uma vedação constitucional. Era uma isenção heterônoma concedida pela Lei Complementar 87 e 96. E no caso do ISS, como não há uma vedação constitucional, prevalece até hoje a isenção heterônoma da Lei Complementar 116 de 2003, que exclui da incidência do ISS exportação de serviços para o exterior. Então, estas são as chamadas isenções heterônomas. Muito bem. Aqui nós temos um outro detalhe muito importante no que diz respeito ao princípio da não concessão de isenção. Nós sabemos que o artigo 18 da Constituição determina que União, Estados, Distrito Federal e municípios são todos autônomos. Não há hierarquia entre União, Estado, Distrito Federal e município, todos têm autonomia. E, no exercício da sua autonomia, a União não pode interferir na competência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, são todos autônomos. Então, a União não pode conceder isenção de tributos de competência dessas pessoas jurídicas, salvo no caso das duas isenções heterônomas que acabamos de ver. No entanto, a União, além do exercício da autonomia que tem Estados, Distrito Federal e municípios, ela também exerce a soberania. Exerce a soberania. A soberania é quando o presidente da República, por exemplo, celebra um tratado internacional. Neste caso, o presidente da República, representando a União, a União não está exercendo a autonomia, está exercendo a soberania. E no exercício dessa sua soberania, ela não está sujeita a essa limitação. Então, vamos lá. Será que uma lei federal pode dar isenção do IPVA para veículos pertencentes a um consulado de um país? Absolutamente. É vedado pelo artigo 151, inciso 3º, que acabamos de ver. Mas, se o presidente da República, através de um tratado internacional, referendado pelo Congresso Nacional, concede isenção do IPVA para determinado consulado, não há problema absolutamente nenhum, porque entende o Supremo Tribunal Federal que a União não está no exercício da sua autonomia, quando então se submete às limitações que estamos olhando. Está no exercício da sua soberania. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal, que nós vamos conhecer agora. Vamos lá. A vedação do artigo 151, inciso 3º,
diz respeito à União enquanto pessoa jurídica de direito interno. O artigo 151, inciso 3º, é a não concessão de isenção, que veda a União conceder isenção de tributos dos estados, Distrito Federal e municípios. Mas continuando, então, enquanto pessoa jurídica de direito interno. E no caso de tratados internacionais, a União está exercendo ato de soberania externa, como Estado brasileiro, não estando, portanto, sujeita a essa limitação do artigo 151, inciso 3º da Constituição Federal. Então, veja uma posição muito forte, permitindo que a União, no exercício da soberania, conceda a isenção de tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, cuidado, o princípio da não concessão da isenção é para a União enquanto ente da República Federativa do Brasil, ou seja, no exercício da sua autonomia. Muito bem. Um próximo princípio é o princípio da não diferenciação. Como é que é isso? Princípio da não diferenciação. Um detalhe que temos que guardar aqui. É o único de todos os princípios que não obriga à união. Olha como isso é importante. É o único de todos os princípios que não obriga à união. Obriga apenas aos estados, Distrito Federal e municípios. Então, vamos ver o que determina esse nosso artigo 152 da Constituição Federal. Vamos lá. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou de seu destino. Olha o Borbinha lembrando, cuidado, é o único princípio que não obriga à união. É o único de todos os princípios que não obriga à união. Ora, minha gente, então, por exemplo, o Estado não pode tributar através do IPVA diferentemente um produto porque ele venha do exterior, um veículo que venha do exterior, ou porque ele seja produzido no país. Não pode. Porque o Estado não pode estabelecer diferença tributária com relação à procedência ou destino dos bens. Vejam como esse detalhe é muito importante. Então, o Distrito Federal não pode, os municípios não podem, mas a União pode. A União não está submetida a esse princípio. É o único de todos os princípios, a única de todas as limitações que não obriga à União. Portanto, determina a nossa Constituição que a União pode sim, por exemplo, tributar diferentemente um produto porque ele venha da Alemanha ou porque venha da Argentina em função do Mercosul. Não há absolutamente nenhum problema. Na fixação das alíquotas interestaduais do ICMS, o ICMS é um imposto estadual, mas o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4º da Constituição, ele determina que compete ao Senado Federal fixar as alíquotas aplicáveis às operações interestaduais do ICMS. E o Senado já as fixou de 12% ou 7%. Portanto, se sai, por exemplo, da região Sudeste para Nordeste, a alíquota é 7%. Se sai da região Sudeste para a região Sul ou para a própria região Sudeste, a alíquota é 12%. É uma diferença com relação à procedência dos bens, sem dúvida que é. Mas, embora o ICMS seja um imposto estadual, quem fixa as alíquotas aplicáveis às operações interestaduais é o Senado Federal, que é poder legislativo de quem? Da União. E a União não está obrigada a este princípio. A União não está obrigada a este princípio. Portanto, a União pode perfeitamente tributar diferentemente nos casos de importação, de exportação e de fixação de alíquota interestadual do ICMS através de resolução do Senado Federal. Então, guarde isso. É a única de todas as limitações que não obriga à união.
só obriga aos estados, DF e municípios. E na próxima aula continuamos as limitações ao poder de tributar.